Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Estamos começando aqui mais um episódio do Pod Café, o podcast da CB. Tem pessoas que nascem já com um caminho construído, né? Todo desenhado. E tem pessoas que não, que precisam desenhar o seu caminho ao longo da vida. Hoje, o Pod Café recebe uma pessoa que é sinônimo disso, de toda essa construção. Para além de ser CEO, chapeiro, esteticista e de tudo mais um pouco de profissão que você imaginar nessa vida, ele é alguém que nos inspira todos os dias e nos motiva a não desistir dos nossos sonhos. Eu acho que isso é o essencial e é algo que a gente conversa aqui sempre, né? Então hoje, com muita alegria, a gente recebe o Wilton Bezerra. Obrigado pela apresentação, fiquei aqui emocionado. E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, viu, no Pod Café, muito bacana. Trazendo gente muito especial para falar. Estou me sentindo até mais especial hoje estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Wilton, você já passou por várias coisas na sua vida, várias fases, e aqui no Pod Café a gente sempre começa com uma pergunta. Então, eu gostaria de saber de você, nesse momento, com o que você está tomando o seu café hoje? Esse café? Esse café. Inclusive, é muito bom, é o frutado, né, da CB. Eu estou tomando meu café com fé. Acho que o momento é esse, assim, um momento de muita fé. É uma coisa que eu sempre tive, né? Fé na vida, fé nas pessoas. Eu falo que eu sou um otimista incontrolável, assim. Sou muito otimista, de fato. E para você manter o otimismo alto, você tem que ter fé. Você tem que ter algo muito forte que te mova, né? Que faça você acreditar que as coisas vão dar certo, né? E eu acho que a palavra é essa. Tenho tomado bastante café com fé. Muito bom. Assim, eu acho que a fé ela é essencial, é o que nos move. Você fala muito sobre a sua vida, as suas origens, e você sempre volta para Guarulhos, que é de onde você Sim, saiu. Exatamente. Como agora você me falou que você está tomando seu café com fé. Como lá o Wilton daquela época, o menininho que vendia cocada, como ele desenhou o Wilton que a gente vê hoje? Olha só, você já fez eu voltar lá na minha infância. Quando me falam do Wilton que vendia cocada, sempre vem na minha cabeça uma imagem, né, do Wilton. É engraçado isso. Um Wilton de 9 anos de idade, cabelinho assim, de ladinho, assim, com um olhar meio assustado, um pouco envergonhado. Eu tinha vergonha, às vezes, de sair para vender as coisas, sabe? Mas tinha que ir, né? Aí eu ia vender chinelo com meu avô, ia vender cocada. Meu avô, nossa, legumes. A gente estava sempre... minha família estava sempre tentando ali se virar para fazer uma vida melhor, né? Então, foi um exemplo muito legal. E eu saí ali para fazer. Então, é aquele menino que me vem ali a imagem, né? Eu não sei te dizer exatamente o que aquele menino planejava para o futuro dele. Mas eu sei dizer que aquele menino tinha muita esperança. Tinha muita fé, assim, no futuro. E sentindo aqui o que ele sentia e as coisas que ele pensava naquela época, tem muito de transformação, sabe? E não era com o intuito de transformação para si somente. Era um sentimento de fazer algo maior, assim. Sempre foi um sentimento de transformar, de melhorar a vida das pessoas. Isso não estou aqui contando história. Quando eu volto naquele menino de 9 anos, o sentimento dele era exatamente esse. Ele se sentia estranho. Era um menino que se sentia muito estranho na escola, se sentia muito estranho no lugar que ele vivia. Tinha a emoção muito exacerbada, estava sempre emocionado, chorava. Eu lembro disso, isso me acompanhou durante a vida. Mas é porque tinha uma coisa que, já naquela época, de inquietude, de não se encaixar em alguns padrões. E isso se arrastou durante a minha vida e chega até hoje. Então, aquele menino o que então ele deixou de bom para que eu desenhasse, né, o meu caminho, foi justamente a fé, a esperança e essa coisa de não se encaixar. Essa inquietude, esse inconformismo, né? De não se encaixar
não no lugar, não se encaixar com os padrões ali daquele momento, do que as pessoas sonhavam, do que as pessoas queriam, de como as pessoas viviam. Eu queria viver diferente daquilo. Eu não sabia exatamente o que eu queria, mas era muito claro já o que eu não queria. E esse foi um aprendizado ao longo da vida. Muitas decisões que eu tomei na minha vida não foi só pelo que eu queria, mas foi pela certeza do que eu não queria mais. E as decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, elas passam por isso. A indignação de não querer mais algo. E isso me move. Isso fez com que várias vezes na vida eu mudasse de rumo, mudasse de direção, porque eu não queria mais viver aquilo que eu vivia. Essa indignação, acho que é o que tinha ali já desde de criança, assim, para a construção desse caminho. Profundo. Isso. Muito. Mas, no começo até, na abertura do episódio, eu falei sobre a questão de, às vezes, tem pessoas que realmente já vêm com um caminho um pouco construído. E aí, quando a gente pega uma pessoa como você, posso falar de mim também, que não veio com um passo a passo de como dar certo, como não desanimar em meio, mesmo com muita fé, quando você vem lá de Guarulhos, novo, né? Ainda assim, tendo que vender, às vezes, abdicar de algumas coisas que, para uma criança, seria essencial para poder garantir o pão de cada dia dentro de casa, assim, sendo bem honesta. Como manter a fé, mesmo nesse momento de dificuldade, e enxergar que, sim, dá para se ter uma condição melhor, mesmo com todo mundo ainda falando que não? Eu acho que como criança, você não entende muito bem as coisas, então eu não via como... Eu não sentia que eu estava perdendo tempo ou deixando de ser criança. Quando você está vivendo, você sente pouco. E também porque eu tinha uma família muito protetora, né? Isso, para mim, é uma dádiva. Eu agradeço muito por isso. Eu não estudei nas melhores escolas, não tive a oportunidade de morar nos melhores lugares, de conectar com as pessoas mais importantes, mas eu tive uma família que me protegeu muito. Então, aquilo era divertido, né? No fim das contas, né? Mas eu senti um pouco mais disso já ali no início da vida adulta, de ter realmente que abrir mão. Ali foi que eu senti que eu precisava abrir mão. Porque eu entendi uma coisa. Ali eu entendi uma coisa. Que, de onde eu vinha, eu já estava atrasado. Eu comecei a entender isso quando eu entrei no mercado de trabalho mesmo. Eu falei, cara, peraí. Eu comecei assim no mercado, fiz várias coisas de bicos, né, como dizem, mas trabalho mesmo oficial foi em uma lanchonete, com carteira, CLT mesmo, fazer lanche e tal. E ali eu falei, tô começando de uma lanchonete. E olha só que interessante, foi a mesma lanchonete que meu pai teve o primeiro trabalho dele quando ele chegou em São Paulo, no mesmo lugar. Então imagina que de quando meu pai trabalhou lá até eu ir trabalhar, passou-se uns 25 anos. E depois de 25 anos, eu fui fazer a mesma coisa que meu pai fez 25 anos atrás. Então, perceba que eu estava começando... Ali eu percebi que eu estava começando muito atrás. Muito atrás. Que tinha muita gente que já começava na frente, porque a galera da minha idade já estava numa faculdade pública, já estava falando inglês, já tinha um networking. E eu estava começando minha vida trabalhando, fazendo lanche. Que é um trabalho muito digno. Eu acho que muita coisa que eu sei sobre comida hoje eu aprendi naquela época. Olha só. Lá, conectou, né? Mas ali eu entendi que eu estava muito atrás, de fato. Para eu chegar onde aquela galera já estava, eu teria que me dedicar muito mais. Então, a principal virada de chave foi entender que o meu berço, se eu não olhasse como eu deveria, ele determinaria meu futuro. Porque ali, quando eu fui trabalhar naquela lanchonete, tinham pessoas que estavam trabalhando lá há 30 anos. E eu poderia ser uma pessoa que depois de 30 anos estaria lá. E está tudo bem para aquelas pessoas, mas para mim não era normal. E aí eu entendi que eu tinha que trabalhar mais que os outros. Recebi alguns conselhos do meu pai que foram fundamentais. Meu pai, primeiro dia de trabalho, meu pai me disse, não fica parado porque sempre tem coisas para fazer. Não fica parado porque sempre tem coisas para ser melhoradas. E se você vê alguma coisa sendo feita, procura um jeito diferente de fazer, porque tem um jeito melhor de fazer. Esse ensinamento eu trago para a minha vida toda. Com esse ensinamento e o entendimento de que eu já estava começando atrasado,
foi a junção do que eu precisava para me movimentar. E aí eu entendi que eu teria que trabalhar mais que os outros. Eu teria que ser melhor que todo mundo dentro da minha cabeça. Eu não era uma competição com os outros, era uma competição que só eu sabia que eu estava competindo com as pessoas. As pessoas não sabiam que eu estava competindo com elas, mas eu sabia. Mas eu estava competindo. Eu sabia, porque eu queria muito. E aí foi interessante, porque nessa lanchonete, depois de uns 8 meses, eu me tornei encarregado daquela lanchonete. E eu era muito jovem, era o mais jovem de todos, tinha 18 anos. Era jovem, muito jovem, 17, 18 anos. E tinham pessoas que trabalhavam lá há 30 anos. Por que eu? E aí eu entendi que foi a entrega, resolver, me dedicar mais. Quando eu me dedico mais, eu antecipo coisas. E aí, quando eles, meus chefes, na época, vinham me perguntar coisas, eu já tinha resposta. Porque eu sempre estava fazendo mais. E isso foi, de fato, ali já uma percepção que eu tive. Falei, legal, entendi o jogo. Eu vou precisar trabalhar mais que a maioria das pessoas, do que aquelas pessoas que já nasceram na frente. Vou ter que trabalhar muito mais que elas para que eu chegue até onde elas estão. E depois eu vou ter que continuar trabalhando muito mais que elas para que eu ultrapasse. E aí não é uma competição de ser melhor ou pior, é uma competição de transformar a minha realidade. E aí hoje eu percebo que, de fato, se dedicar, trabalhar mais, mas trabalhar certo também, não é? Nas causas certas, perder menos tempo com distrações, focar mais, né, e abdicar muita coisa. Sim, final de semana, trabalhei muitos domingos, sábados, assim, a vida inteira trabalhei finais de semana. E até hoje. Porque às vezes eu estou aqui, tem uma palestra no sábado, tem um evento no domingo. Quantas vezes eu viajo já no domingo à noite para poder fazer um evento na segunda, ou para poder visitar uma loja, ou para poder fazer qualquer trabalho, reuniões. Então, continuo fazendo, mas durante muito tempo eu trabalhei todos os finais de semana. E para fazer acontecer a coisa. E, lógico, na baladinha com os meus amigos eu não conseguia ir, muitas delas. Eu não conseguia... se eu fosse, eu tinha que acordar muito cedo. Quantas vezes as pessoas viajavam no feriado prolongado e eu não podia, porque eu estava trabalhando. Nessa lanchonete, por exemplo, eu folgava dia de semana. Então, minhas folgas eram segunda e terça. No dia que todo mundo tá vivendo a sua rotina. Todo mundo vivendo sua rotina e eu de folga. Sábado e domingo eu estava trabalhando. E eu olhava as pessoas saindo para passear, arrumadas, as famílias. E lá tinha um restaurante, então as pessoas iam para almoçar. As pessoas chegavam para almoçar onde eu estava trabalhando. E tá tudo bem, só que eu olhava aquilo e falava, cara, legal. É o que eu preciso fazer hoje, mas não é onde eu quero ficar para sempre. Eu preciso buscar outras alternativas. E aí, hoje, lógico, eu continuo trabalhando sábado, domingo, mas é muito mais pela realização do que pela necessidade, né? Mas durante muito tempo eu fiz isso. Posso assim dizer para você que foram durante pelo menos 12 anos direto. E durante bastante tempo, eu lembro que eu ficava no escritório até meia-noite, 11h30, e quando dava 6 horas da manhã, eu estava de novo na empresa, que é uma outra empresa que eu tive depois, já empreendendo. E era interessante, porque empreendendo, trabalhando pra caramba e sem grana. Não via a cor do dinheiro. Com sonho. Mas com um sonho. Então, eu acho que essa coisa de entender o berço, entender que eu precisava fazer mais, me colocou acelerou o meu desenvolvimento, assim. Você também, ao longo da vida, se graduou em administração de empresas, Administração. né? Posso comer um pão de queijo, não? Claro, Obrigado. deve. E administração de empresas, para uma pessoa que tem uma alma tão, como vou até dizer, tão criativa e tão persistente assim, é até um curso que a gente fala assim, nossa, que estranho. Como você chegou a essa escolha da administração de empresas, assim? Porque depois você se especializou em logística, né? Tô com a boca cheia. Bom, você quer que eu fale a verdade ou você quer ser feliz? A verdade é que a gente só conversa sobre a verdade. Pode ficar em paz. Escolhi administração porque era inicialmente o curso mais comum, mais acessível, mais barato. E tinha em toda a faculdade. Foi isso. Inicialmente foi isso. Estava em altíssima, inicialmente. Só que depois eu percebi que o curso ele não era de exatas, é de humanas. A administração não é exatas. Não. Muita gente pensa que a administração é exata, mas a administração é totalmente humanas. Economia, recursos humanos e tal. Então, de uma maneira geral, ela é humanas, né?
E aí eu me identifiquei muito com isso, né? Porque sempre foi a minha característica, né? Minha característica é voltada, de fato, para pessoas. Depois eu, ao longo da carreira, eu fui aprender mais sobre números, gestão e tal, mas até ali era basicamente voltado para desenvolvimento humano, eu gosto muito disso. E eu escolhi administração por isso, depois eu me apaixonei, eu achei que fazia todo sentido para mim entrar nessa área. Mas o principal de uma universidade, eu penso sempre que o que você aprende lá, legal. Quando não é um curso muito técnico, como administração, economia, que são cursos importantes, mas não são extremamente técnicos, não é uma engenharia, medicina, é diferente. Você aplica pouco no dia a dia, muito pouco. As teorias elas não se aplicam muito à realidade, até porque o mundo se transforma muito rápido. Então, um curso de administração, hoje, ele foi pensado 3 anos atrás. Está sendo replicado. Você começou 3 anos atrás a estudar administração e a grade está fechada para terminar o curso. E quando você terminar, muito do que você aprendeu já era, né? Então, o que eu levo de bom? Eu levo de bom como pesquisar, eu levo de bom o que eu aprendo, como me relacionar, eu levo de bom os relacionamentos para a minha vida. Eu acho que uma universidade, e aí, independente qual seja, ela tem outras questões além do aprendizado específico. Ela te transforma em um novo ser, assim. Ela te traz novas habilidades humanas, novo olhar sobre o mundo. Você começa a entender que muitas das coisas que você vai fazer na vida elas vão depender de relacionamentos e não só de conhecimento técnico. Então, a faculdade ela fez isso para mim. E a administração, especialmente, como tinha essa pegada humana, me ajudou a construir bons laços, boas pontes, bons relacionamentos para o meu futuro. Entender que o que eu entendi principalmente da administração tudo são pessoas, nada são negócios. Se eu entendo que por trás de cada detalhe de um negócio existe uma pessoa, fica mais fácil de eu administrar o negócio. Eu sou sua companheira, um pouco assim, distante, né? Porque meu curso é administração pública, mas realmente a universidade ela dá uma boa base de estudo, de teorias. A gente precisa entender como funcionam as organizações, as pessoas. Sim. Mas como a gente vai aplicar no dia a dia, realmente só vivendo o dia a dia para descobrir, de fato, se aquela teoria se encaixa ali naquele momento ou não, se encaixa naquela pessoa ou não, como você pode devolver isso pro mercado, né? Eu vejo muito hoje da administração pública, eu aplico na ligação com alguns dos empresários que fazem parte da nossa rede, até no podcast mesmo, aqui conversando, de poder mostrar a história de pessoas para pessoas, acho que isso é essencial. E você é uma pessoa também que, através, acho que, da habilidade da administração, acabou dando oportunidade para muitas pessoas. Você disse que a sua vontade, né, é sempre dar para além de ser só você, porque a gente sai um pouco dessa questão do individual. Como é para você isso? Da oportunidade hoje, dentro aqui da Universal Franchising, falando mais especificamente, o nosso time ele é muito jovem, muito jovem. Como foi para você essa decisão de falar, nossa, não, eu quero sim dar uma oportunidade para essas pessoas, porque quando a gente olha para o mercado, as pessoas querem pessoas que estão anos-luz, muitas das vezes. Sim. Boa pergunta, viu? Vamos lá. Eu de fato, para mim, transformar vidas é o que mais me move, é o momento que eu fico mais feliz, quando eu vejo uma pessoa crescendo, se transformando, melhorando. E ao longo desse tempo, sei lá, não consigo dizer quantas pessoas trabalharam comigo já, mas eu sei que muitas delas estão extremamente bem-sucedidas, e eu fico muito feliz por isso. E a gente lida com colaboradores, mas lida com franqueados, lida com time de franqueados, com fornecedores, é muita gente, né? Que a gente acaba, através do nosso trabalho, dando oportunidade, né? Essa questão da geração, de contratar a galera mais jovem, tudo, tem uma questão particular que eu fico bem incomodado quando eu ouço as pessoas falando que essa geração não serve. Essa geração não presta. Inclusive, viralizou um vídeo de um rapaz agora falando que só vai contratar pessoas acima de 30 anos, porque não sei o quê. Cara, toda geração, mudança de geração, dá choque. Sim. Eu era um adolescente muito estranho para a geração existente na época. Se as pessoas me julgassem como eu era, ia falar, eu não vou contratar. E tem uma coisa que mexe comigo. Quando eu estava trabalhando naquela lanchonete, fazendo lanche,
E eu era muito disciplinado, eu atendia as pessoas com muita gentileza e chamava a atenção das pessoas porque não era muito comum no ambiente. Uma pessoa encostou em mim e disse assim, cara, você é diferente. Quer trabalhar comigo? Aí eu falei, pô... Aí ele falou, ó, só que é o seguinte, quanto você ganha aqui? Aí eu falei, era R$318, R$318, só pra você saber. Aí ele falou, cara, não dá para eu pagar isso para você. Vou ter que pagar um pouquinho menos, mas você vai aprender uma profissão. E aí foi quando eu entrei na logística. Uma pessoa que me deu a oportunidade. Então, a gente, na vida, o jovem, ele vai precisar de alguém que olhe para ele. Que dê oportunidade para ele, que acredite que ele possa ser bom, que ele possa ser melhor. Se ninguém estender a mão, principalmente para pessoas que vêm da periferia, cara, tá muito atrás. E aí eu falo muito sobre isso, eu falo as coisas que eu fiz, teve muito do que eu entendi, da minha sagacidade ali, de ter coragem, mas tinha muito das mãos que eu recebi, as pessoas que me estenderam a mão. Elas estenderam porque, de fato, eu tinha uma motivação diferente. Mas, se não fossem elas, talvez eu não estaria aqui. E aí eu gosto até de citar, essa pessoa que me ajudou naquela época foi o Ociel. E aí depois eu tive a oportunidade de conhecer o Vanderlei, que hoje trabalha com a gente. Foram pessoas que me estenderam a mão, me ensinaram, tiveram paciência comigo, porque tem que ter paciência. Se as pessoas não tivessem tido paciência comigo, eu não estaria aqui. Me orientaram sobre o que eu deveria estudar, o que eu não deveria estudar. Porque você quer pegar um jovem... E você quer que ele saiba tudo sobre a vida, sobre o negócio, sobre... Não é assim que funciona. E eu tive pessoas que me ajudaram. E nessa empresa, eu tive muitas oportunidades também. Quando eu fiquei ali 1 ano e pouquinho também. Um cliente daquela empresa me convidou de novo para trabalhar na empresa dele. Foi exatamente a mesma coisa. Ele falou, cara, você é diferente, só que você precisa aprender a vender. Você quer ir trabalhar comigo em vendas? Aí eu falei, só que você vai ganhar menos, né? De novo. Eu falei, cara, menos de novo? Aquela outra eu fui ganhar menos, depois tive aumento, mas eu ia ganhar menos de novo, só que aí eu ia aprender algo novo. E se tem uma época que você precisa aprender coisas novas, se arriscar, é quando você é novo. Você não tem ainda responsabilidade, não tem filho, não tem família assim, para sustentar e tudo isso. Só o que acontecia nessa época é que cada vez que eu ia ganhar menos, a faculdade ficava pendurada, né? Que eu não pagava, né? Eu pagava o semestre anterior no próximo semestre. Essa era a lógica. Eu já estava acostumado. Eu terminei e fiquei pagando 6 meses. Né? E aí esse cara falou assim, eu vou te ensinar a vender. A primeira coisa que ele fez, chama o seu Vitor, português. Espero que ele esteja bem. Mas ele já era, na época, de idade. Já era um senhor. Já era bem senhor. E aí ele me falou, cara, a primeira coisa que você vai ter que aprender para vender é se vestir. Porque na época tinha coisa que o vendedor andava de terno. Aí eu ia lá, aí ele me levou no shopping, comprou um perfume. Tem que ter um perfume marcante para as pessoas lembrarem de você, tem que ter uma roupa, um terno. E aí me ensinou como vestir, como usar perfume, como vender. E ali, dali para frente, eu aprendi vendas. Eu já tinha aprendido sobre operação e aprendi sobre comida, né? Sobre atendimento, balcão, cliente. Então, ali eu já tinha ferramentas profissionais. Meu próximo passo foi começar a empreender já. Aí, a partir dali, eu já comecei a arriscar. Negócios, coisas que apareciam, eu ia para um lado, ia para o outro. Estava sempre explorando oportunidades. E já ali com uns 21, 22 anos, eu já estava ali começando a explorar oportunidades de empreender, assim. Você é uma pessoa que impulsiona muitas pessoas. E quem impulsiona o Wilton? Você falou muito no começo sobre o seu pai, os ensinamentos dele, mas eu sei que teve um momento na sua vida em que você perdeu a sua mãe. Como, quando a gente perde a nossa base, que é assim, que é não familiar, como acreditar, ter fé para seguir em frente? A perda da minha mãe foi um choque muito grande. Porque ela saiu para passear, minha mãe viajava bastante com meu pai. Eles estavam de férias, cara. Eles falaram, vamos para Bahia, de férias. E aí ela adoeceu lá e não voltou mais, né? Foi bem difícil. Teve a pneumonia e tal, e não voltou mais. Minha mãe,
Ixi, minha mãe era a minha maior fã. Eu acho que as mães são, né? Mas minha mãe era impressionante, assim. Minha mãe fala... Eu gosto de violão, eu gosto de música. Aí eu tocava pra ela de domingo. Ela falava, ele canta melhor que o Bruno Marrone. Minha mãe... Quando chegavam as amigas dela, ela queria que eu cantasse. Então, assim... A minha mãe era a pessoa que me ensinou a ser livre, ser corajoso, falar as coisas. Ela era assim, ela falava... Às vezes não, a gente, mãe, pelo amor de Deus, mãe, não fala isso não, mãe, não fala isso não, mãe, não fala isso não, mãe. Quando a gente virava as costas, minha mãe já estava falando aquilo que não era para falar, ela era livre. Só que ela era leve. Eu falo que ela tinha alma de criança. Ela era comprometida com as coisas dela, ela que geria dinheiro da casa e fazia tudo isso. Levava isso muito a sério, mas ela era leve, ao mesmo tempo que ela era guerreira. Uma vez... Um vizinho chegou, aí quando é coisa ruim eu não conto o nome não, né? Mas eu lembro dele. E aí o vizinho chegou na porta da minha casa com uma maçã. Eu não tinha maçã em casa nesse dia. E aí ele ficou, eu tenho, você não tem, aquela coisa de criança. Minha mãe tomou a maçã dele. Cortou a maçã no meio, devolveu a metade para ele e me deu a metade da maçã. Saiu de casa, foi lá na casa da mãe do menino e falou, olha, deixa eu te falar. Eu peguei a maçã e eu cortei porque meus filhos não tinham para comer hoje. Seu filho foi lá na porta fazer isso, então, só para você saber. Então, ela fez e aí me mostrou muita hombridade, assim, né? Muita firmeza de caráter, né? Uhum. Pô, eu fiz, mas não fiz escondido. Eu fiz porque eu precisava fazer e fui lá. Então, assim, imagina que era uma pessoa que tinha essa característica, mas era leve, parecia uma criança. Eu tenho vários vídeos dela cantando, se divertindo. Realmente era uma pessoa muito, muito leve. Eu perdi esse lado. Eu falo que... Eu ouvi o Capinejar falando isso no podcast do Jorge Jota uma vez. Fala que quando a gente perde alguém muito importante, a gente nunca mais consegue sentir o mesmo nível de felicidade, assim. Então, se com todo mundo importante na sua vida você tinha 100% de felicidade, quando você perde uma pessoa tão importante... você vai bater no máximo 90 de novo. Porque, mesmo em momentos felizes, você vai lembrar daquela pessoa, porque você queria que ela estivesse ali. Então, automaticamente, vai vir uma dor. E, nos momentos tristes, você também vai lembrar dessa pessoa, porque você vai pensar, poxa, eu queria que ela estivesse aqui comigo para me ajudar. E eu sei que a oração dela, a torcida dela por mim, fazia bastante diferença. Então, durante um período... Eu não fiquei desequilibrado, eu não tinha tempo para isso, assim, sabe? Uhum. O momento era tão desafiador no negócio, a gente estava no crescimento, tinha mudança societária para acontecer, tinha muita coisa, que eu não tive tempo de ter luto. Não me permitiram ter luto. E aí eu fui, né? Segui, mas com essa sensação de que, poxa, aquela parte levinha da minha vida ali, não tenho mais, né? Uhum. Eu não vou ter mais comigo, assim. Nunca mais. Então, essa sensação de nunca mais é difícil. Sim. Essa sensação de nunca mais é difícil. Só quando você tem fé, você também pensa que uma hora a gente vai se ver. Então, essa é a fé que eu tenho. Então, também eu tenho esse conforto de que uma hora a gente se encontra novamente, né? Mas foi essa a sua pergunta? É que eu entrei nesse assunto e me emocionei. Você respondeu a minha pergunta. Eu perdi meu pai também em 2020, que, por incrível que pareça, é o ano de criação da CB. Sim. E meu pai era, tipo, igual você falou da sua mãe, era meu pai, que minha mãe ela é mais séria, mais firme. Minha mãe é mais pé no chão, ela é do Beatriz, isso daqui vai dar errado. Sim. Tudo isso daqui vai dar errado. E meu pai já não, era tipo, vamos fazer. Vamos fazer, vai dar certo, tenta, vai. Tudo era assim. E, realmente, quando a gente perde, a gente fala, tipo assim, gente, como que eu vou fazer? Só que a vida seguiu, Sim. Não tinha tempo para chorar. Alguém tinha que ficar de pé. Não tinha tempo para chorar, para sentir. E o mundo não parou. E hoje, anos depois, eu vejo que, de fato, eu não podia ter parado. Uhum. Eu sei que um dia eu vou encontrar com ele. Adoro um pagode, que aprendi com ele. A gente gosta, né? A gente gosta de um pagodinho. Essa é uma coisa que a gente tem em comum. A gente gosta de um pagodinho que aprendi com ele. Eu sei que um dia eu vou ver ele, vai ser com um belo churrasco, igual ele gosta, com um pagodão. Mas, falando até sobre essa questão de acreditar, a CB ela surgiu numa época onde o mercado não acreditava. E ninguém acreditava em nada. Que foi bem ali no meio da pandemia.
Como surgiu essa vontade de trazer uma marca tão legal e diversa, que acredita em tantas pessoas, no meio de um tempo em que o mercado estava tão instável? Estava todo mundo desequilibrado. Desequilibrado, exato. A gente já vinha de uma história de sucesso, né, com os nossos outros negócios. Inclusive, aí começa a pandemia e a nossa setor de estética ele cai muito, porque, de fato, tivemos que fechar todas as lojas. A estética foi cruel com o setor. A pandemia foi cruel demais. A Xerimbão, ela vai bem durante a pandemia. Ali só no início todo mundo parou, mas depois, quando tem as primeiras retomadas, ela vai bem. Mas a gente também percebe que existia uma oportunidade para trazer um negócio com um novo conceito. Porque era um momento que a gente acreditava muito que o mundo passaria por uma grande transformação. E que tal trazer um negócio que fale dessa transformação? Que seja mais humano, mais diverso, mais conectado, que tenha essas características. Mas que também tenha uma saída para o momento. Porque a CB ela nasceu com a característica de take away, to go, pegar e levar. E no momento era o que podia. Sim. Era o que podia no momento. E também ela vem com a característica do delivery, que era uma coisa que a gente percebeu que seria um grande mercado no futuro, que agora está se provando como um grande segmento. E a gente poderia, então, fazer uma marca com todas essas características, mas com investimento menor, porque as pessoas também não estavam preparadas para investimentos maiores naquele momento. Mas as pessoas enxergavam que era uma oportunidade, mas não estavam preparadas para o investimento. Então, delivery era uma oportunidade, to go, take away era uma oportunidade, mas as pessoas não tinham coragem de fazer grandes investimentos. Então, a gente conseguiu criar uma marca que tinha todas as características humanas, conectadas, mais moderna, uma linguagem mais diversa, mas que também ela tinha um CAPEX, um investimento menor, que possibilitava que mais gente investisse naquele período. Então, é assim que nasce a To Go, para viabilizar que pessoas pudessem investir naquele momento, mas também para trazer uma linguagem para um público novo. Porque o público da CB ela é diferente da Xerimbão. Muito. Ele é bem diferente. E a gente entendeu que existia, então, mercado para as duas, para atrair públicos, de fato, diferentes. Se comunicar diferente com esses públicos, se conectar e se relacionar diferente com esses públicos. E assim nasce ali a CB em 2020. A gente fala na CB que ela é, de fato, uma grande mistura de pessoas, de lugares, de culturas, de sabores. E acho que mistura muito também, obviamente, com a época em que ela surgiu. Sim. As pessoas estavam cada vez mais conectadas. Sim, muito. Se o Wilton pudesse falar hoje, com relação a essa mistura, qual é a sua mistura, Wilton? Gostei dessa aí. A minha mistura é uma mistura de... Nordeste, muito forte. Eu sou um cabra macho do Nordeste mesmo. Venho dessa característica, me orgulho muito. Meu pai cearense, minha mãe baiana. Então, vamos falar que é a mistura de farinha com baião de dois, que é uma coisa pesada. Eu tenho isso, né? Vem essa mistura. Com a sagacidade e a coragem necessária de viver numa periferia. E depois com a inteligência emocional, relacional, que eu fui desenvolvendo ao longo da vida com as pessoas que me deram as mãos, assim. E uma pitada muito forte de fé, que ela sempre andou comigo, sempre andou comigo. Nos momentos mais difíceis eu olhava, mesmo com choro no rosto, eu pensava assim, vai dar certo, vai dar certo. E até hoje é assim. Mesmo em momentos muito difíceis, eu posso passar uma noite abalado, 2 dias abalados, mas depois eu consigo me reerguer, levantar e fazer o que eu preciso fazer. Então, eu acho que essa mistura que me preparou para isso. Eu acho que eu sou feito disso. E para onde você sente que está indo agora? A gente está com várias mudanças no mercado, na vida pessoal também. Para onde você sente que você está indo? Porque só sentir, né, gente? A gente programa, pensa. Eu tô indo para um caminho muito mais de doar.
de doação. Eu tenho sentido esse chamado cada vez mais forte, tenho feito muito disso. Onde eu percebo que o meu conhecimento ele vai fazer diferença, eu tento colocá-lo. Eu acho que esse é um chamado, assim, tem sido um chamado muito forte no momento também, pessoal. Quando se fala de pessoal, tenho feito muita coisa nesse sentido. E profissional é o caminho do acolhimento, sabe? Eu acredito que... Eu tenho falado muito sobre isso na nossa empresa, no todo o nosso desenvolvimento. As pessoas precisam de pessoas, né? Os 3 P's, né? Do Joel J. Vou citar de novo o Joel, um grande amigo. Mas pessoas precisam de pessoas. E eu, cada vez mais, tenho direcionado meu olhar para isso. Durante meu desenvolvimento sempre foi humano, de desenvolvimento humano. Mas durante muito tempo isso ficou um pouco guardado e de um tempo para cá isso tem ficado mais aflorado em mim, de olhar cada vez mais para as pessoas, de acolher, de entender gerações, de entender choque cultural, estudar mais sobre toda essa questão dos choques de gerações, tentar acolher as gerações que às vezes ficam marginalizadas por conta de preconceito. Eu acredito que é para aí que eu estou indo. Para esse lado aí que eu estou indo. E se você pudesse deixar um conselho para as pessoas que estão te ouvindo agora, qual seria? Cara, cuide das pessoas, antes de mais nada. Entenda que nem todas as pessoas são as pessoas certas para andar com você. Todas as pessoas são boas pessoas, são certas para algum determinado lugar, mas Sim. nem todas para andar com você. E isso é importante. A gente também não pode ser um inocente no mundo aí, achar que está todo mundo bem, todo mundo Tudo querendo o seu bem. maravilhoso. Isso é loucura. Fortaleça sua fé. Porque, por mais que você esteja num momento bom, podem acontecer coisas difíceis. E aquela coisa, isso vai mudar. Se tá difícil, vai melhorar. Se tá bom pra caramba, pode ser que aconteça alguma coisa. Então, você ter esse sentimento de que tá tudo bem, tudo faz parte de uma jornada, de um caminho, faz você, nas vitórias, permanecer humilde e nas derrotas, permanecer forte. Então, eu acho que é isso que eu queria deixar para as pessoas, assim. Que eu tento trazer isso muito para minha vida. E, sabe, não coloque o dinheiro acima das pessoas. Viva do seu modo. Viva do seu modo. Não se transforme em algo para parecer ser o que você não é. Obviamente que ao longo da vida a gente precisa de protocolo. Tem lugares que eu preciso me comportar de um jeito, tem lugares que eu preciso me comportar de outro. Esse comportamento não tem a ver com essência. Então, mantenha a sua essência, porque ela é que vai encontrar os caminhos que você precisa para a sua vida. Fiquei até sem palavras agora. Muito obrigada, Wilton. Queria muito, assim, te agradecer por ter compartilhado um pouco da sua história, um pouco de verdade de quem é o Wilton. Obrigado. Para as outras pessoas. Acho que, gente, de um dos conselhos maiores que ficou nesse podcast, que eu falo em todos os episódios, hoje eu vou revelar para vocês. A frase que eu mais repito aqui é: olhe com calma para as pessoas. Olha com calma. E, inclusive, saiu dele. Eu nunca falo, mas hoje eu vou falar. Aprendi com o Wilton. Preciso olhar para as pessoas com calma. Mais devagar, com mais calma. Antes de julgar, você não sabe o que a pessoa passou, você não sabe de onde ela vem, você não sabe a história dela, você não sabe para onde ela está indo, você não sabe de nada sobre as pessoas. Quando você vê as pessoas as primeiras vezes, sabe? Calma, olha para as pessoas com calma. Você não sabe o que ela passou de manhã, saindo da casa dela, você não sabe dos desafios dela. Então, olha para a pessoa com calma. Acho No que é detalhe. isso. No detalhe. Com calma. Respira. Muito obrigada, Wilton. Eu que agradeço. Foi muito bom. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. A gente eu assisto os episódios, muito feliz de ver a galera que vem aqui. E fiquei muito feliz de ter me convidado também. Nós que estamos felizes com você ter aceito o nosso convite. Obrigado. Foi engrandecedor. Obrigado. Turma, esse foi o Pod Café, o podcast da CB. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui hoje, uma das coisas essenciais que você precisa ter é fé.
Fé é basicamente o ato de você acreditar, mesmo naquilo que você não está vendo. Idealiza, sonha, dorme assim, ó, com muita calma, paciência, que uma hora acontece. Mas não fica parado, tem que se movimentar. Beleza? Eu vejo vocês nos próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Se você estiver um pouquinho acelerado, passa na CB mais próxima, toma um cafezinho e coloca um bom pagode, meu filho. Tá certo. Um beijo. Muito bom.